Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. O que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. A autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. Então, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. O setor das empresas tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você quais são os teus melhores valores, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente. Porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso, porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa, porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. Eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenha essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. Eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. E eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora, porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer. E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, ó, você não vai mais ver a tia. Ele, por quê?
porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho a certeza que é mesmo. Então, a gente tem que partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. Por exemplo, uma das coisas que o TDAH tem é a criatividade. Eu me lembro que eu era muito criativa. Eu escrevia tudo errado, porque eu sou disléxica também, né? Eu tenho TDAH e dislexia. E eu me lembro que meu pai é professor de português, ele pegava a redação e só tinha vermelho. Aí eu me lembro que a minha mãe pegava e falava assim, interessante, a ideia é bonita, mas você tem que melhorar. Eu me lembro que eu passei o tempo todo na minha cabeça, tipo assim, eu tenho boas ideias, mas não sei executar. Mas não tinha noção que eu tinha TDAH. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi uma sugestão de um cara que eu conheci num programa, ele falou assim, você consegue escrever como você fala? Eu falei, não sei, escreve como você fala. Eu falei, mas eu escrevo tudo errado. Isso tem revisor, minha filha. Escreve como você fala. A minha mãe em nenhum momento cortava a minha criatividade. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer um teatrinho de bonecos. E a minha mãe montou uma casinha, forrou com papel de encapado. E eu rodava aquele teatro e ficava fazendo teatro. Só tinha minha mãe e minha avó para assistir. Então, assim, a autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalhe. Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual, e que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. E deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores, revisor é para isso. Que a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. O Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. Você, quando bota dinheiro e capacitação num talento de alguém, aquilo vai dar uma boa coisa. Então, assim, seja onde for, a gente tem que deixar a essência da gente, o carimbo da gente. É isso que fica, dom da gente. Não tem autoestima que se construa em cima de coisas que não sejam verdadeiras, que é a essência da gente e os talentos e os dons que a gente já veio para cá. A gente está aqui para evoluir. E evoluir através dos nossos talentos. Se você não faz isso, você nem cumpre a função que a vida te dá. O perfil da personalidade do bajulador é aquela pessoa, é o puxa-saco, que está sempre puxando o teu saco, te bajulando, com o objetivo de alguma coisa, tirar algum proveito. Então, é como se ele estivesse distraindo, que nem o lobo mau pegar o chapeuzinho vermelho. Exatamente assim. Essas pessoas que entram na tua vida e falam, né, tipo assim, eu te amo, te adoro, eu brinco que é Hebe Camargo, né, que falava lindinha, fofinha, eu tenho muito pé atrás, porque assim, as pessoas que entram na tua vida levam um tempo para gostar de você de verdade, ver os seus defeitos, ver suas qualidades. O bajulador
ele entra na tua vida fazendo você se sentir a melhor pessoa do mundo. Você é a mais bonita, você é o mais encantador, você é o mais inteligente, e ele alimenta isso. Por quê? Porque quando você está dominado pela vaidade e o bajulador usa a sua vaidade, você fica cego, porque você começa a se viciar. A vaidade dá feito um efeito droga e você vai abrindo portas. Duas coisas que deixam a gente sempre muito vulnerável: a pena e a vaidade. Né? Eu não saberia dizer nem qual que deixa mais vulnerável. E o bajulador, ele faz exatamente isso. E ele vai se mostrando assim, uma pessoa muito fiel, entre aspas. Ele antecipa o que você quer, antecipa o que você quer falar, antecipa tudo numa questão do tipo assim: olha como eu te admiro, olha como eu te amo, olha como eu me preocupo. O bajulador chega a colocar, tipo assim, eu vivo para você, para fazer suas vontades. Isso é muito ruim, né? Porque ninguém deve viver para o outro, hipótese alguma. O grande objetivo do bajulador é te distrair com a vaidade, deixar você vulnerável ali, tipo, essa pessoa gosta muito de mim, me ama muito, porque está sempre elogiando, vendo o que eu quero, para poder tirar algum ganho. Ou seja, desviando algum dinheiro, ou seja, usufruindo de coisas que o teu nome possa dar, tipo assim, uma entrada no show, uma entrada no teatro, usando o teu nome para conseguir coisas. Eu trabalho com fulano, eu trabalho com a ciclana, e ciclano e fulano não estão sabendo que o nome está sendo usado para isso. Quer dizer, criaram um ibope, né? Aquela pessoa, tipo assim, isso na questão profissional, eu trabalho com fulano, ou na questão afetiva também, quando você diz, eu sou esposa do fulano, eu sou marido de ciclana, quer dizer, como se isso fosse título. Não existe isso, né? Então, assim, o bajulador, ele é excessivo, porque você pode gostar de uma pessoa, você pode elogiar uma pessoa, mas não é uma coisa escancarada, não é uma coisa que te causa até um certo mal-estar. Porque, assim, eu costumo dizer que eu sei exatamente as pessoas que gostam de mim de verdade, porque é um carinho, é um toque, é uma admiração do bajulador. O bajulador, ele é over. Ele faz uma coisa over que te deixa até um pouco constrangido. Se você parar para pensar, tipo assim, ninguém pode me amar tanto, a não ser minha mãe, né? E não fala, né? Porque quem te ama de verdade, fala os teus defeitos. Fala onde você tá vacilando. Porque a pessoa quer ver você acertar. O bajulador não. Ele só quer ver você chacotar. Entendeu? E ele rapidamente, se alguém oferecer mais coisas para ele larga e vai para o próximo posto. Você é o uso. O bajulador, ele é uma pessoa que usa o outro. Literalmente. Eu tenho muito receio de um bajulador. O vendedor é um bajulador profissional para você comprar mais. Só para isso. Não é que goste tanto de você. Um vendedor nunca te viu, né? E de repente você tá linda, essa roupa cai super bem e você sabe que não cai. E é muito desagradável isso, porque se a gente tem essa consciência de que o vendedor, ele tá te bajulando porque ele tem que bater uma meta, né? Isso você até compreende, tanto que eu costumo entrar numa loja, eu compro uma coisa, porque foi aquilo que eu quis, aquilo que eu quero. Quando vão botando várias coisas, eu falo assim, não adianta botar. E a pessoa fala, meu amor, eu entrei aqui para comprar isso, é isso que eu quero. Não por você. Mas eu sei que aquilo é um treinamento. Não necessariamente todo vendedor é um bajulador fora ali da profissão. Porque aquilo é um treinamento. Eles são treinados para aquilo. Mas mesmo assim, quando é exagerado, causa um mal-estar. Eu não consigo estar numa loja que a pessoa fica fica botando coisa em cima de você e fica falando que você é linda, maravilhosa. Ninguém é tão lindo, maravilhoso assim o tempo todo. O bajulador é falso. É um puxa-saco, é um tiro puxa-saco. E isso dá uma sensação ruim. E é tão interessante que a intuição da gente reconhece um bajulador e reconhece um puxa-saco. No ambiente de trabalho também tem muito bajulador, né? Eu acho que deve ser o ambiente que tem mais. O ambiente de trabalho é onde você tem um objetivo muito mais claro. Por exemplo, um funcionário novo, ele entra, ele vê que tem um funcionário mais antigo, que tem várias regalias, até por tempo de serviço, ele vai querer o lugar daquele outra pessoa. Ele vai bajular não só o chefe, como os funcionários. Se tiver culpa do que ele faz, ele não é um psicopata. Se ele faz isso, se vangloria e acha isso maravilhoso, como um jogo em xadrez, ele pode ter um traço, pelo menos um traço de psicopatia, porque você não destrói a vida do outro de maneira tão isenta. Se ele tiver algum tipo de culpa, reflexão nesse sentido, não é um psicopata, mas também não é uma pessoa confiável. O bajulador tem muito a ver com a inveja. Geralmente, o bajulador é também invejoso. Porque a inveja não é eu admirar. A inveja é eu querer
que você deixe de ter, porque eu acho que aquilo não lhe pertence, pertence a mim e você está impedindo que eu tenha. Não sei porque você começou a falar disso, me veio as cenas dos políticos quando estão na televisão e ficam aqueles puxa-saco tudo atrás, eles estão falando a pior asneira e tá todo mundo, né, como papagaio. Ali é um papagaio de pirata, né? Com certeza, eu diria assim, do meio político, o ambiente que tem mais bajuladores, com certeza, é o meio político. Do meio profissional, os políticos, com certeza. Eu acho até que tem gente demais para trabalhar para político, 40 assistentes, 40, não sei o que lá. É uma cambada de bajulador que não tem ninguém ali que vai dizer sinceramente, do tipo, tá falando mentira demais, vamos pegar leve. Eu acho que a gente tem que mudar para eleger políticos que mintam menos. Eu não sei nem se um dia a gente vai ter que não minta nada. Mas que mintam menos ou mintam com delicadeza. Não ultrajem a nossa inteligência. Pode ser até que é porque eles têm muito bajuladores perto, né? E deve motivar mais. Olha, todas as pessoas que ascendem socialmente, e isso pode acontecer em qualquer profissão, aumenta o número de bajuladores ao lado, com certeza. E isso é muito ruim, porque as pessoas que vão fazendo mais sucesso, elas perdem a conexão com a realidade. Porque os bajuladores em volta estão ali falando que ele é o máximo, ela é a melhor que tem. E isso é muito ruim. A gente tem que ter muito cuidado para, na hora de subir, saber que tem em volta as pessoas não são aquelas que vão lhe aconselhar. As pessoas que vão lhe aconselhar de maneira verdadeira são aquelas que te conheciam antes do sucesso. São aquelas que vão torcer por você e vão dizer, não faça isso, que isso você pode capotar. Cuidado com as pessoas que acham que tudo que você faz é maravilhoso. Não é. Acredite nas pessoas que amam você, essas vão dizer onde é que você está errando. Isso é amor. E não serão os bajuladores.